Salve galera! E aí, Tonho Biondi aqui, jornalista comunicador, há 20 anos associado ao Intervozes. Estou aqui tentando relembrar um pouco dessa história toda, né? Essa bela história aí escrita por comunicadoras e comunicadores de todo o Brasil. E me pediram para contar um pouco de como o Intervozes surgiu e por que ele foi criado, né? Eu acho que a primeira resposta que eu daria, ele surgiu da necessidade, né, de a gente ter um coletivo, um grupo de pessoas ali dedicadas, envolvidas, engajadas a lutar pelo direito à comunicação no Brasil, né? A trabalhar por políticas de comunicação democráticas que colaborassem com a transformação do país e a colaborar, né, com a construção de um país melhor, um país aí que respeite os direitos de todas e todos, um país que fortalecesse a comunicação democrática. Então, é desse sonho aí de país e dessa necessidade que o Intervozes é criado 20 anos atrás, né? E aí tem um processo de como se dá essa criação, de como isso se organiza, que é bacana também de lembrar, né? É ao mesmo tempo bonito e saudoso a gente fazer esse exercício. É, e tem uma parte dessa história que acho que não dá pra gente deixar de relacionar com o movimento estudantil de comunicação daquela época, né, com o MECOM, que o pessoal chamava, a ENECOS, né, que era a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, é, uma movimentação que envolveu também grupos diversos aí que atuavam com comunicação e democracia nas universidades, com extensão universitária, entendendo a extensão e a comunicação como processos que andavam juntos, né? De ampliar aí esse papel dos estudantes de comunicação, dos jovens que trabalham com comunicação comunitária nas periferias, de uma série de organizações, né, que já tinham uma atuação importante no campo da comunicação, mas que não tinham a comunicação como a sua principal referência e espaço. Então, ali para os idos de 2001, 2002, esse caldo todo, né, que também dialoga muito com a questão do Fórum Social Mundial, né, que o Brasil sediava ali nesse início de século em Porto Alegre. É, tudo isso vai se somando para a criação do Intervozes, né? E eu lembro muito da gente nos encontros de nacionais, regionais, né, dos estudantes de comunicação, na universidade, nos espaços de atuação política e mobilização também que a gente tinha nas ruas aí, junto com os movimentos, com os partidos e tudo, a gente se indagava, né? E aí, a gente está para se formar, né? A gente já tem aí colaborações importantes com a mídia alternativa, com os movimentos, com as ONGs, com o Fórum Social Mundial, com a Caros Amigos, com uma série de espaços aí, mas e aí, a gente vai se formar, e agora, né? O que a gente faz, né? E dessa indagação do e agora, né? A gente cria um e-groups, né? Naquela época, acho que a principal rede social, a principal plataforma de comunicação eram os grupos de e-mail ainda, né? Então a gente cria um grupo de e-mail no Yahoo que dialogava com esse e agora, né? E fazemos um convite para centenas de pessoas do Brasil todo, porque era um pressuposto, né? Que seria algo nacional, para participar dessa ideia, que ainda poderia abarcar mil e uma coisas, né? Não tinha ainda muito definido o objetivo principal. E aí a gente passa então nesse grupo a se organizar coletivo e nacionalmente, né? Desse diálogo virtual começam a ser organizados encontros nacionais, né? Mas com pouca gente, logicamente, ainda uma base relativamente pequena, mas que tinha uma representatividade importante, principalmente do ponto de vista regional. E a gente faz um primeiro encontro no Espírito Santo, em Marataízes, e depois um encontro em Pirinópolis, em Goiás, né? Isso em 2002 ainda.
E são dois encontros que vão dar muito a base ali para o que o Intervozes viria a se tornar ao longo dos 20 anos seguintes, né? Então, no encontro de Pirinópolis é que sai o nome, né? Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, né? Que não era um espaço só de jornalistas, que era um espaço aí de diálogo, de muitas vozes, né? De intercâmbios e tudo, e que era um coletivo e que era Brasil, né? Então tudo está envolvido nesse nome. No encontro de Marataízes, a gente foca bastante nos objetivos que vão ser trabalhados, né? Nos espaços de atuação, em tudo que a gente acreditava que seria importante incidir. Então isso envolvia desde a mídia alternativa até as políticas públicas de comunicação, passando pela colaboração com os movimentos sociais e tudo mais. E aí no Fórum Social Mundial de 2003, a gente já tem uma atuação orgânica, né, ali no começo de 2003, e muito potente de atuação junto com grupos do país inteiro, né, e também de fora do Brasil, para começar a atuar como um coletivo mesmo, mas ainda não formalizado institucionalmente, né? E aí ao longo de 2003 isso vai se consolidando, a forma de organização, né? Consolidar como uma associação civil sem fins lucrativos, né? Do ponto de vista jurídico, mas um coletivo do ponto de vista político. Em Bertioga, em 2003, né? A gente faz a discussão de estatuto, dessas questões todas. E aí em setembro de 2003, no Fórum Social Brasileiro, que aconteceu em BH, que foi um grande encontro ali, a gente se lança, né, publicamente de forma já mais consolidada e termina com a conclusão da elaboração da ata de fundação, né, que agora vai completar 20 anos e que eu tenho a honra de ser um dos assinantes ali, né, e presente nesse momento aí que para mim é histórico, sem dúvida, né. Então eu já passei por uma série de momentos aí, né, super bacanas, né, e marcantes aí da minha trajetória e do coletivo, mas eu acho que assim, a gente vai também guardando muitas memórias e afetos de pessoas, né? Então, Pirinópolis, assim, a gente fez um encontro numa casinha histórica ali, né, da cidade de Pirinópolis, que é uma cidade histórica de Goiás, com uma turma muito bacana do país e ali a Rangel, que é uma companheira nossa que já se despediu desse plano, estava com a gente, então eu lembro de uma forma muito marcante desse encontro, né? O Rodrigo Savazoli também ali, né, companheiro dela na época, que também estava presente, então vejo as fotos, né, desse encontro e isso vem muito forte para mim, porque também era uma turma que tinha tido aula com meu pai na Casper Libero, então também esse é um grupo que eles tinham um coletivo que chamava Em Crise. E o Em Crise, que era um grupo de jornalistas que hoje, né, fazem a diferença aí nesse campo, decide também se somar ao Intervozes, né, ao Agora, né, o Agora, né, quando a gente faz esse convite. Eu lembro também do Fórum Social Mundial de 2003, assim, toda aquela esperança, toda aquela inovação, toda aquela renovação, né, de políticas, de ideias, e a gente ali, com muita gente do país todo pensando na criação do Intervozes, também muito, muito marcante. Acho que a Conferência Nacional de Comunicação eu não participei tanto, mas acho que é um momento importante ali também do coletivo, né, de incidência e de organização política e de contribuição com um processo democrático enorme para o país, apesar de muita coisa não ter sido implementada, né, e pouquíssimo do que a Confecom ali deliberou e indicou ter sido respeitado, mas um momento marcante também. A festa de 10 anos que a gente fez no Rio de Janeiro em 2013, também, né, reuni todas essas histórias, todas essas pessoas, também uma baita festa daquela de amanhecer o dia cantando, sonhando, né, bebendo, amando, né, então também um momento marcante. São muitos momentos, né, eu participei da elaboração de algumas publicações super importantes aí sobre
Vozes da Democracia, que é um livro que a gente conta como a comunicação foi fundamental para derrubar a ditadura e restabelecer a democracia no país. Acho que teve um trabalho importante também com a mídia alternativa, que a gente tentou durante muito tempo garantir uma confluência, uma organização da mídia alternativa, né, no Brasil, que depois desemboca no Fórum de Mídia Livre, que vira inclusive um Fórum Mundial de Mídia Livre. Então, trabalhar com esses grandes jornalistas aí, né, da Carta Maior, da Caros Amigos, da Fórum, do Brasil de Fato, de inúmeros espaços aí e buscar construir, né, uma referência com esses jornalistas e uma confluência. Eu lembro do Plínio de Arruda, participava desse espaço, né, que era responsável por um jornal aí do campo democrático. O Raimundo Pereira também, né, um grande jornalista ali, a gente sentado junto pensando nessas políticas, nessas ideias. Então, muitos momentos marcantes, né? E acho que essa festa, essa celebração, essas comemorações dos 20 anos também já se colocam como um momento muito importante e especial do coletivo, né? Eu fiquei alguns anos afastado, acho que de 2014 a 2021 mais ou menos, foi um período que minha filha nasceu, eu morei em Portugal um tempo, então eu fiquei um pouco afastado, mas aí em agosto de 2022 eu volto, né, e vou participar de uma assembleia do coletivo com toda uma configuração nova, né, alguns processos dolorosos, alguns processos muito importantes, muito ricos, e me deparo com um coletivo completamente novo, né, e ao mesmo tempo herdeiro das lutas anteriores e ao mesmo tempo também com várias novas referências políticas, de conhecimento, de estudo, de ação, né? Então, para mim também foi um momento muito importante, assim, de me reaproximar e de estar nesse encontro na Bahia, ali com toda a força, né, que o Nordeste, a Bahia tem, e com essas novas pessoas e com esses novos olhares, foi muito importante, né? Com uma outra diversidade, com outras pautas, com o estatuto sendo rediscutido, com conceitos sendo rediscutidos, cosmovisões. Eu lembro que eu tive uma conversa ótima sobre isso com uma companheira ali na Assembleia, né? Que me explica como que essa questão da cosmovisão chegava ao estatuto, né? Então, muito, muito marcante para mim também. E aí, o Tonho antes e o depois, acho que uma pergunta também que me fizeram, né, do quem sou eu antes e depois do Intervoz, assim, eu acho que sempre tive muito essa vontade de juntar todo mundo, né, de acreditar nesse sonho, de gostar muito da ideia de algo nacional e de buscar que a gente trabalhasse junto depois da universidade e que a gente pudesse construir e colaborar com um novo país, né? E o Intervoz acho que foi talvez o principal espaço para mim, né? De acreditar que isso era possível, necessário, importante, né? Então, de certa forma, é um espaço é a realização de um sonho em si, né? E a afirmação de que é possível, né, realizar outros sonhos, construir outros mundos, né? Ao mesmo tempo a gente vê um Brasil hoje ainda tão absurdamente violento, racista, né, homofóbico, machista. Então a gente vê que a gente lutou tanto e tem tanta coisa ainda para fazer. Então eu sou depois da criação do Intervoz, eu acho que eu sou um pouco mais cético, mais conformado com como as coisas são, né? Mas, por outro lado, continuo muito sonhando e acreditando na importância de espaços assim, e que são eles que vão continuar fazendo a diferença para a gente enfrentar toda essa violência, toda essa brutalidade, todos esses absurdos, e eles são fundamentais, né? Então, acho que é um pouco isso que o Intervoz me marca, né? A possibilidade e a necessidade de realizar um projeto como esse. E de continuar lutando, né? Então, eu tô aí com os meus 45 anos, com
20 anos de Intervozes, com muita coisa aí junto nessa caminhada, né, com filha, com minha companheira Patrícia, que também atua muito nesse campo aí dos direitos, das comunidades, e, e estar próximo do Intervozes agora nos 20 anos e continuar construindo a luta e mudanças, transformações essenciais para o Brasil, eu acho que é muito bacana para mim, muito importante, né? Então é um pouco como eu vejo esse processo todo. É, pensando em... E, e aí acho que dar uma pausa aqui, respirar, mas eu acho que uma mensagem que para mim é muito importante assim é do que a gente construiu, né? Do que a gente deixou de construir também, né? E das dificuldades que a gente enfrentou, acho que não foram poucas, mas a importância de outras questões, outros grupos, outros coletivos, né? Outras lutas como essa surgirem e aflorarem também, né? E a gente poder continuar contribuindo nesse sentido. Acho que também o Intervoz de hoje ele contribui com muitas lutas contemporâneas, históricas, que remontam às raízes do país e ao futuro que o país precisa ter, né? E, e eu acho que isso se multiplicar, crescer e fortalecer é muito importante e é um pouco para isso que eu continuo tentando estar próximo e colaborando, né? É, acho que teve já uma contribuição aí enorme do coletivo para afirmar a questão do direito à comunicação, né? Acho que é uma das questões mais caras aí, realmente quem participou da fundação e da formulação desse conceito e de levar isso para a sociedade como um todo, nunca sozinho, né? O Intervoz nunca atuou sozinho, nunca achou que ele tinha que ser o único e o grande protagonista da história, né? A gente sabe do nosso tamanho e do tamanho dos movimentos sociais, do tamanho dos partidos políticos e do tamanho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então a gente sempre buscou construir junto, né? E contribuir com esse campo, né? Com o campo progressista, com o campo da mídia alternativa, com o campo da esquerda, com o campo democrático, para consolidar essa ideia de que a comunicação é um direito humano e que ela é fundamental para também, como direito, consolidar, né, e levar à conquista e afirmação de outros direitos também, né? Então, acho que esse talvez seja o principal legado aí. Muito estudo, muita pesquisa, muitas ideias, muitas propostas, né? Acho que na internet a gente acaba conseguindo traduzir muito bem essa questão do direito à comunicação e de como ele passa não só pela afirmação do direito, a afirmação do direito à opinião, à liberdade de expressão, mas também você precisar ter instrumentos para garantir esses direitos, ter regulação econômica, política, ter democracia efetiva nessa área também, né? Que é uma coisa que a gente acha importante e bonito em todos os outros países, nos países ocidentais, nas democracias liberais, mas quando a gente vai discutir no Brasil, isso ainda é muito interditado, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, com Intervozes e com esses parceiros todos, com todos esses outros atores, colocar essas questões em debate, né? Colocar isso como uma agenda importante. Hoje é uma agenda que perpassa aí a atuação de inúmeros movimentos, né? E organizações, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a maior contribuição realmente é uma contribuição de permitir que aquelas pessoas que sonhavam, né, e que militavam e que atuavam de certa forma em muitos espaços é, pudessem encontrar, né, um espaço coletivo de atuação e fazer disso sua principal ferramenta, seu principal espaço de convívio, de articulação, de mobilização e de atuação política, né? Eu acho que talvez seja nesse sentido que eu vejo a maior contribuição. E aí pensando para os próximos 20 anos, eu vejo muito como um, um espaço que se renova, né? Que se renove e que colabore para que essa ideia do direito à comunicação, da comunicação democrática, ela
possa ir se efetivando gradativamente, né? Porque a gente sabe também que os direitos eles não são imutáveis, né? E estáticos, né? E a gente não conquista alguma coisa e ela está garantida para sempre. Ela pode também ter recuos, ela é sempre possível, né? E passível de ampliações, né? E de inovações posteriores conforme o mundo vai se transformando, a sociedade. Então acho que hoje com a configuração que o coletivo tem aí bastante diversa, né? Continua com uma característica nacional importante, ele vai poder contribuir muito com novas lutas, com novas batalhas, novas pautas e novas bandeiras e conquistas, né? No campo da comunicação e acho que no campo da democracia em geral. É um pouco como eu vejo que o Intervozes se transformou e transformou ao longo dos últimos 20 anos e acho que é um pouco a perspectiva que está colocada para ele daqui para frente. Oxalá isso se confirme e espero estar daqui 20 anos também conversando com vocês sobre tudo isso e celebrando os 40 anos do Intervozes e principalmente um Brasil e um mundo melhores, né? É isso aí. Um abração. Tamo junto, galera. E vamos comemorar dia 6 de setembro, hein?